Amém. Salmo 33, estaremos hoje, se Deus quiser, encerrando. Falamos na quarta, falamos na quinta, e hoje, se Deus quiser, nós vamos partir para o último ponto deste Salmo 33. Então, abra a palavra. O tema hoje é Deus que dá vitória ao teu povo, não existe outra verdade. Apenas uma lembrança do que já falamos. A ideia central deste salmo, irmãos, é que Davi, que é o autor desse salmo, ele está assim, encantado, apaixonado, impressionado com o Senhor, dentro do sentido de como Deus administra, como Deus controla, como Deus é soberano sobre todas as coisas. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Quando você vê a lua, quando você vê o sol, quando você vê a chuva, quando você vê as ondas do mar, quando você vê as forças da natureza agindo, e o homem pode prevenir, mas não pode conter as grandes tragédias naturais que estão acontecendo, aquelas até mais assim, entre aspas, absurdas, como aconteceu agora no Havaí. Às vezes eu não consigo compreender aquilo, como que um fogo pega e acaba com a cidade, centenas de pessoas são sucumbidas assim. Não sei. Excesso de calor, a terra vai... e o homem não controla. Se fosse aqui no Brasil, país subdesenvolvido, mas nos Estados Unidos, no Havaí, onde a nata da sociedade americana estava presente, ou não? Vocês viram as mansões? E olha o detalhe de Deus. Num campo devastado pelo fogo, uma mansão fica perfeita, se destaca em meio à cinza. Por quê? Não sei. Não entro nesse mérito de falar o porquê. Mas nos faz pensar vários caminhos, que Deus também delimita perfeitamente a ação da natureza. Como é que é isso, pá? Olha as pragas do Egito. Não foi assim que Deus fez? Fala aí, meu filho. Foi ou não foi? Você que está estudando Êxodo aqui de manhã todo dia. Não foi assim que Deus delimitou? Só aqui, só ali, só lá. É ou não é? Vamos ver Sodoma e Gomorra? Aonde caiu o fogo? Só ali. O grande dilúvio, que é uma questão hoje ainda debatida, se ela foi localizada, se foi no mundo todo. Todo mundo se discute isso. Eu fico com o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele foi pleno, total. Deus lançou, abriu as comportas e... nós já até falamos nesse Salmo 33 que Deus tem um controle de armazenar as águas perfeitamente. E ali desabou a água sobre o mundo todo. Né? Então não é novidade para nós, mas nos faz pensar isso. Como é que Deus... como é que Deus não? Nós pensamos e cremos que Ele tem um controle singelo dessas coisas. Impressionante. O fogo sai comendo tudo, lambendo, né? Aquela língua famosa. Mas ali num quadrado, não toca aí. Por quê? Não sei. Não sei, não conheço quem mora lá. Não sei o porquê de Deus. Só me faz lembrar o seguinte, que Deus controla todas as coisas milimetricamente do jeito dele. Eu não acho resposta para isso. Mas está na mão de Deus e no controle de Deus. Então, Davi está assim, extasiado, compondo o Salmo 33, que todos dizem que é uma continuação do 32, do 31, do 32, do 33, e se deleitando nessa soberania de Deus, nesse poder de Deus sobre todas as coisas, como Deus Criador. Então, quando eu olho essas coisas assim, irmãos, isso me faz pensar em Deus, e me faz ser grato, e dizer assim, Deus, muito obrigado, porque eu fui separado para contemplar a tua obra e crer que o Senhor tem um controle perfeito sobre todas as coisas. Tu és o Criador de todas as coisas. Eu consigo perceber isso. Então, Davi está aí encantado com essa ação administradora de Deus controlando todas as coisas. E ele diz, nesse salmo, que até nas vitórias e fracassos, o Senhor tem o controle perfeito de tudo. Citamos aqui o exemplo de Jó, José do Egito e tantos outros homens de Deus. Então aprendemos nesse belo salmo de louvor, que é um salmo de louvor, a Deus que é ilisória, primeiro a nossa força. Nossa força não significa nada diante de Deus.
Mas também a nossa fraqueza não é nada diante de Deus, porque tanto a nossa força quanto a nossa fraqueza está no controle perfeito de Deus, é Deus que administra. Então, quando você chora, fica tranquilo, é Deus administrando o teu choro, gente. Deus está cuidando do teu choro, Deus sabe o porquê do teu choro. Existe uma canção que diz que cada lágrima que sai do nosso olho é uma carta escrita, e Deus sabe ler perfeitamente porque cada lágrima, cada gota de lágrima que sai dos nossos olhos é uma carta, e Deus consegue ler, Deus consegue interpretar. São essas coisinhas que a gente precisa olhar para Deus nesses dias e perceber e ficar encantado, né? Então não fique assim, desanimado, se caso você no momento de fraqueza se rende, porque esse momento de fraqueza também é controlado por Deus. É, perfeitamente ali assistido pelo nosso Deus. Então, tanto quanto você se levanta, se erra com tanta força para enfrentar o seu dia a dia, também isso aí é controlado por Deus. Davi fala isso no Salmo 33. E aprendemos também nesse Salmo que nos garante que a vitória sempre será do Senhor e todas as coisas serão sempre para a glória do Senhor. Então nós já vimos durante esses dias que esse Salmo 33 nos apresenta, né? Que quem ama e adora a Deus acima de todas as coisas. Nós amamos, ele apresenta isso. Que nós cremos no Deus Criador e sustentador da vida, nós vimos isso. Falamos também que ele sabe que é Deus e nós sabemos que é ele que governa todas as nações. E hoje nós vamos falar que confiamos em Deus e é que é esse Deus que nos dá a vitória. A vitória é sempre promovida pela ação de Deus em nossas vidas. Por isso, nós vamos lá para o versículo 16 do Salmo 33. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus que está em suas mãos. Versículo 16, já está aí na nossa telinha. Vamos ler juntos só o versículo 16 por enquanto? Vamos lá? Não há rei que se salve com o poder dos seus, nem se livra valente. Só o versículo 16. Então, nosso tema de hoje, a vitória, né? Quem nos dá é o Senhor, a vitória que o povo de Deus tem vem do Senhor. O versículo 16 já começa assim: não há rei que salve com o seu poder. Quem está falando isso é o próprio rei, rei Davi. Então ele reconhece que não há rei. Ele está no comando de grande exército. Ele foi forjado por Deus para as grandes batalhas, mas ele reconhece que não há rei que consiga vencer sem a ação de Deus. E fala assim: nem por sua muita força se livra o valente. Ou seja, mesmo que você seja extremamente corajoso, mesmo que você seja habilitado, adestrado para situações extremas, não está em você a vitória, está em Deus. Versículo 17, vamos lá todo mundo? O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. O que Davi está dizendo? Eu tenho uma espada, eu tenho um exército, eu tenho uma cavalaria, eu tenho vários instrumentos de guerra, mas não é isto que também vai nos dar a vitória. Então, nenhum acessório que você tem, por mais que seja poderoso em suas mãos e você seja extremamente habilidoso a usar, não é isso que te garante a vitória. Não é o seu diploma, não é a sua questão financeira, não é o amparato de armas bélicas que durante o tempo você pode adquirir e utilizar e treinar. Nada disso vai te dar a vitória. Davi está dizendo isso. Davi era valente, corajoso em si mesmo, habilidoso na espada. E quando ele olha para esse instrumento seguro em suas mãos, ele fala assim: olha, não é isso que vai me dar a vitória. Ele olha para a sua cavalaria, não são esses cavalos, meus guerreiros, que vai me dar a vitória, mas Deus. Olha como ele olha para tudo aquilo que ele tem em suas mãos e diminui o seu valor e engrandece o poder de Deus e a ação de Deus em sua vida. Nós estamos falando de um rei que era perfeitamente habilitado por Deus para as grandes batalhas. Nós conhecemos a história de Davi. E ele se isenta disso e glorifica a Deus nesses momentos de dificuldade. Versículo 18, todo mundo junto, o que é que diz?
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Aí você pode falar assim, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né? Como é EBD, eu posso falar isso. Você teme ao Senhor, querido? Você teme ao Senhor? Amém? Sim? Então você tem essa certeza que Davi tem, que o Senhor agora está olhando para nós, para você, para mim. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. E diz, sobre os que esperam a sua misericórdia. E você hoje já foi achado por Deus com a misericórdia do Senhor. Eu vejo Davi todas as manhãs levantando e falando assim, graças a Deus que hoje eu fui achado pela misericórdia do Senhor, e a misericórdia do Senhor venceu mais uma vez na minha vida. Porque os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Há vários salmos que diz que mesmo quando nós estamos dormindo, o Senhor cuida de nós. Salmos que diz assim, que mesmo que você esteja vigiando alguma coisa, se o Senhor não vigiar, em vão será a sua atitude de guardar as coisas. Em vão será. Deus tem um controle perfeito, os seus olhos estão sobre nós. Por isso que Davi direciona para Deus toda a vitória. E ele diz, a vitória vem de Deus, não vem da minha própria astúcia. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Muitas vezes nós temos que pedir ao Senhor, ao exemplo de João Batista, mas desejar isso no fundo do coração, que ele cresça e que eu diminua. Há hoje um movimento de que Deus não é importante. O que é importante é o pensamento do homem, o criacionismo do homem em tentar fazer da igreja um instrumento seu e com as suas ideias fazer com que a igreja cresça. E o que nós estamos vendo hoje são igrejas frágeis demais, presa fácil ao inimigo, porque não conhece as Escrituras, não vive das Escrituras, vive das vãs filosofias, do coach espiritual. Cuidados com os coaches de hoje, pastores coaches, evangelistas, missionários, que não te leva a ter uma fé e uma submissão em Deus, mas te leva a achar que você é mais do que Deus. Que se você quiser, você pode. Não é assim que a Bíblia diz. Então há um lapso muito grande desse pensamento com a prática bíblica. Porque eu vejo profetas que gemeram a dor da fidelidade a Deus e não prosperaram em seu ministério. E conheço homens que gemeram com a fidelidade diante do Senhor e prosperaram no seu ministério. E os dois são bem-aventurados no Senhor. O que nós precisamos é perceber como Davi, com toda a sua habilidade, com todo o seu governo, com toda a sua autoridade, ele se exime de ser qualquer, como é que eu vou dizer aquela palavra? Destaque não, como é que fala? Sumiu a palavra agora. Aquele que concentra todas as ideias e valores para dar certo. Ele tira isso. Ele deixa esse negócio para Deus. Não, Senhor, eu sou apenas servo. Eu sigo isso. Por isso que ele fala, que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia. Então, basta você e nós termos a consciência que Deus é Deus e nós somos apenas servos, que nós vamos entender o projeto de Deus, o plano de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ao versículo 19, todo mundo junto, o que está dizendo aí? Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome o quê? Então volta ao versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem a sua e sobre os que esperam a sua misericórdia. Então o versículo 19, para livrar-lhes da alma da morte, está em relação a estes que o temem e aqueles que esperam a sua misericórdia. Para nós, é para mim, é para você. É aí que está a chave do negócio. E vai mais, e no tempo da fome, né? Deus está no controle e conserva o quê? A vida. Lembra lá no início que Deus tem um controle da nossa vida quando tudo vai bem, quando você é forte, consegue prosperar e você consegue achar soluções para a sua caminhada. Deus está no controle te conduzindo, mas também naqueles momentos de limitações, de fraqueza, Deus também está controlando isso. Isso é tremendo. Então você
nada mais pode fazer para que Deus te abençoe, e nada mais você pode fazer para que você deixe de ser abençoado. Deus vai sempre estar com a sua boa mão sobre a sua vida, em todo momento. Porque essa é uma ação de Deus para com o seu povo, daqueles que o temem. Não está em nós. Não está em nós. Fazer com que Deus me ame um pouquinho mais. E o contrário disso também. Deus simplesmente cuida do seu povo, de uma forma toda especial. Então, eis que os olhos do Senhor, para livrar a alma da morte, está falando aí de condenação eterna, no tempo da fome, suprir as nossas necessidades, e enquanto Ele prover, vai conservar o que? A nossa vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. Quem está falando isso é um homem acostumado a ver a morte de perto, a passar pelo vale da morte todos os dias da sua existência. E ele se rende a Deus. Então agora temos diante de nós o Deus que nos dá a vitória e que luta as nossas lutas e que nos manda aquietarmos e vermos o seu grande livramento, a sua ação plena sobre nós. Irmãos, quando eu leio o Salmo 33 e tantos outros momentos que a Bíblia nos oferece, é como se nós estivéssemos sentados em um banco de um grande auditório, e no centro lá, daquele lugar, está Deus, operando todas as coisas. Nós somos meros assistentes e assistimos o que Deus está realizando em nosso favor. Somos meros espectadores da ação de Deus, contemplamos o que Ele tem feito por nós, a cada momento da nossa existência. A cada etapa da nossa existência, nós estamos percebendo isso, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, ao falar, ao pensar, ao orar. É como se nós entrássemos num grande auditório, e o centro daquele auditório é Deus realizando todas as coisas por todos nós. E no final nós nos rendemos a Ele, prostramos a Ele, reconhecemos Ele como Deus único, que tem nas suas mãos todas as coisas. E humanamente dizendo, aplaudimos Ele, somente Ele. Glorificamos a Ele e devolvemos a glória a Ele. Porque neste mundo somos apenas espectadores da ação de Deus em nossa vida e diante do mundo todo. Por isso que eu convido a você, vamos voltar à Bíblia, agora desta feita em Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Vamos lá? Todo junto está aqui na telinha. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além que trabalha. Oh, bênção! O profeta Isaías nos leva a imaginar uma coisa tão gostosa de Deus, que eu fico assim até meio constrangido em falar, em pensar. Vê se eu estou muito errado aqui, irmãos. Deixa aí na tela só um pouquinho. Me ajuda aí. Cara, tá bonita essa transmissão hoje, né? Fica em pé aí, vai. Fica em pé para o povo ver quem está. Olha lá, olha lá. Parece até irmãos gêmeos. Né? Olhando aqui assim. Bênção, bênção pura. Vamos lá. Porque desde a antiguidade, o profeta está dizendo, não se ouviu, presta atenção, nem com ouvidos se percebeu, nem um ruído sequer, nem com os olhos se viu, Deus além de ti. Ou seja, você nem ouviu, por mais que você tenha uma visão apurada, você não conseguiu enxergar, nem ouvir nada de Deus. E ele diz o seguinte, que trabalha, um Deus que trabalha para quem? Para quem nele espera. Meu Deus, eu fico constrangido em pensar no tamanho desse Deus, na importância desse Deus. Aí eu me vejo diante de Deus. O que é que eu sou diante de Deus? Um grão de mostarda, não serve para nada? Eu sou um vermezinho de Jacó? O que é que eu sou diante de Deus? O que é que você é diante de Deus? Me ajuda, o que é que você é diante de Deus? Nada. Uma palavra mais próxima, né? Nada. O que é que você pode fazer para Deus? Nada. Deus está no controle de tudo.
Mas ali Isaías diz o seguinte, que esse Deus, que Davi fica assim maravilhado em contemplar a sua obra, né? Se deleita nisso. E quando nós vamos para o profeta, ele diz assim, esse Deus que nós conhecemos à luz do Salmo 33 e todas as Escrituras, está lá, que trabalha para aquele que nele espera. Então, se você voltar lá ao versículo... Vamos lá, 18. Se você é aquele que o teme, né? Aquele que serve ao Senhor, esse Deus trabalha para você. É esse Deus que trabalha para você. Agora imagine assim uma ilustração, se vocês me permitem aqui. Não sei quantos têm o privilégio de ter alguém trabalhando dentro de casa, fazendo alguma função que você não pode fazer, então você terceiriza para alguém fazer. Você vê uma pessoa trabalhando para você. Você está bancando aquela pessoa, não está? Você está dando tudo que é necessário para que ela possa desempenhar aquele bom trabalho. Está ou não está? Eu vou ficar mais parado, porque hoje a equipe está curta, não vou deixar senão vocês toda hora vêm para lá e para cá. Olha só, você dá todas as condições para aquela pessoa trabalhar para você. Isso tem no seu coração. Logo você espera um bom trabalho, um bom desempenho. Porque você, como patrão, como contratante, você deu todas as coisas. Um bom salário, as condições de ambiente, trabalho, material, enfim. Você foi lá, deu. Você espera algo bom para o deles. Porque está bancando. E às vezes você olha o seu negócio e fala assim, opa, não ficou legal. Você vai lá, olha, estou te dando um bom salário, tudo que você tem direito, bom e do melhor, material, mas o trabalho não está bom, porque a gente nunca está satisfeito com o que as pessoas produzem. A gente sempre quer mais, principalmente quando nós temos o controle sobre as pessoas. Você sempre quer mais da pessoa, você sempre exige. Agora inverte. Quem está trabalhando para nós? Para aqueles que esperam no Senhor. Quem, irmãos? Isaías está dizendo? Deus. E o que você tem pago para Deus trabalhar para você? Quais as condições de trabalho que você tem dado para Deus? Qual é o salário que você tem dado para Deus trabalhar para você? Quando eu olho esse texto, irmãos, eu fico constrangido. Bate no meu coração um constrangimento. Porque, volta João Batista, eu não sou digno dos pés. De quem? De Cristo, de Jesus, o Filho de Deus. João Batista se rende a isso, ele reconhece que não é nada. E reconhece que aquele que está diante dele é aquele Cordeiro que vai tirar, que tem poder para tirar o pecado do mundo. Ou seja, vai tirar de mim o salário que vai me levar à morte, sem que eu possa fazer nada por ele. É ele que veio até a mim, trabalha em meu favor, sem que eu tenha condições de remunerá-lo para isso. Não sei se os irmãos estão entendendo isso. Por isso que Davi diz que toda a vitória do povo de Deus, tudo, só pode vir de Deus, porque se tivesse alguma interferência do homem, não teríamos a vitória tão desejada e esperada por Deus. Por isso que ele fica assim maravilhado com esse Deus. E quem está falando essas palavras é o homem acostumado com as batalhas. A Bíblia diz que, os estudiosos dizem que o homem segundo o coração de Deus. E ele se isenta de qualquer situação que possa trazer a glória para ele e coloca Deus. É Deus que faz todas as coisas, é Ele que está trabalhando por mim. Mas só quando nós olhamos, quem somos nós para ter Deus trabalhando por nós? Nós vamos ver isso, a resposta na graça, né? Nós vamos ver isso na teologia da redenção, da justificação. Quem é esse Deus que trabalha por nós? Fala, meu irmão Luzia. Fala alto só, por favor. Bênção. Salmo 116. O que darei ao Senhor pelos seus benefícios que Ele tem feito por nós? O que darei? Exatamente. Irmãos, isso é tremendo para nós. Fala, deixa eu falar seu nome. Célio.
Uhum. É aí onde nós estamos, no cristianismo. É o céu que chega ao homem, e não o homem que pode chegar aos céus. Duas religiões. Bem lembrado, Célia, é isso aí. É os céus que chegam até nós, por vontade divina. Porque nós não somos nada, irmãos. Mas não fique triste, não. Não fica assim, quem fala assim, com a autoestima tão baixa por isso não, né? Porque Davi pensa assim. Os grandes homens de Deus, citei João Batista e tantos outros, né? Pensa assim. E quando alguém, numa tentativa de tentar resolver os seus problemas e pedir a resolução dos seus problemas a Deus, e aqueles problemas que estão o constrangendo e a gente não entende bem, vai receber de Deus uma resposta dizendo assim, a minha graça te basta. Aí você fica louco. Paulo chegou no momento e falou assim, olha, por 3 vezes eu pedi ao Senhor, e o que eu recebi de resposta, a minha graça te basta, pronto, acabou. Né? Está constrangendo, isso aqui não está legal em mim, está me constrangendo, está provocando coisa e tal. Deus falou, rapaz, o que tem a ver é o que eu penso de você, e não o que você pensa de si mesmo, nem o que os outros vão pensar de você. A minha graça te basta, pronto, e acabou. E graças a Deus que a Bíblia até hoje não revelou que problema era de Paulo. Nós vamos saber disso um tempo, se Deus achar interessante, a gente descobrir isso lá no céu. Mas na terra nenhum homem vai saber qual era esse problema de Paulo. Não há margem bíblica, você pode esticar para lá a Bíblia, para cá, como muita gente tenta esticar. Eu acho interessante ter muitos homens querendo achar resposta onde não tem. Aquilo que a Bíblia revela, Deuteronômio 29, 29, é para nós. E aquilo que não é revelado é para quem? Para Deus. Então tem gente que tem que cavar a Bíblia, quer cavar, achando que a gente é obrigado a dar respostas para tudo. Não, meu irmão, descansa no Senhor. Vai para frente. E cuidado porque hoje as pessoas estão querendo achar resposta na Bíblia para tudo, hein? Não vai achar, vai te frustrar. Se não te levar a se apostatar da sua fé. Então, acalma o seu coração. Leia, medite, guarde no coração, pratique, mas não tente achar resposta à luz da Escritura onde não tem. Porque isso pode ser um fracasso espiritual sem precedente. Então, Isaías está falando sobre isso aí, aquele que trabalha. E outra coisa interessante, queridos, do Evangelho, da Palavra de Deus, provém todas as coisas. Devemos nos entregar plenamente a Deus, ao Deus único. A Palavra de Deus nos convida a isso. O sentido do Salmo 33, Davi está levando para o povo de Deus o seguinte, olha, confie em Deus, entregue a sua vida ao Senhor. Lá no versículo 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, aqueles que são herança de Deus. Calma, há uma felicidade para o povo de Deus, existe isso, é verdadeira, plenamente, não há erro nisso, mas também a palavra e as Escrituras, e Davi convida a nós, cada um de nós, a entregar a nossa vida unicamente a Deus, e eu separo aqui alguns exemplos bíblicos para que você creia nisso, já que nós estamos falando desse Deus que tem o controle de tudo. Por exemplo, por que eu entrego minha vida plenamente ao Deus, ao único Deus? Primeiro, porque só Ele pode abrir o mar vermelho. O caminhar é do homem, mas abrir o mar é de Deus. Eu gosto muito disso. Não há um convite também de Deus de você ficar só deitado em berço esplêndido, não. Ele manda você caminhar. Vai caminhar, meu irmão. Vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa. Fica parado, não. Porque o caminhar é do homem, mas abrir o mar é de Deus. Tá? Por isso que eu entrego minha vida a Deus e caminho. Vou caminhando, paro não. Para que parar? Vamos embora. Mesmo que durante essa caminhada o pé machuca, o suor aparece, o cansaço é gerado, mas eu preciso caminhar, porque Deus vai abrir o mar para mim, eu creio nisso. Segundo, é Ele que pode derrubar um exército inteiro com 300 soldados desarmados. Lembra disso, a batalha contra os medianitas? Ninguém armado e o soldado, todo mundo morreu. Por isso que eu entrego minha vida a Deus. Eu só preciso caminhar, mesmo que você não tenha armas para enfrentar o seu inimigo, creia que Deus tem. 300 soldados desarmados, um exército vencido. Por isso que eu entrego minha vida a Deus.
Qual exército humano que pode fazer isso por mim? Ninguém, só Deus. Por isso que o Evangelho, a palavra de Deus, o Salmo 33, a toda a palavra de Deus, te convida a entregar a sua vida a Deus, confiar nele, caminhar. Ele tem um controle de todas as coisas. Mas eu tenho mais um exemplo por que eu entrego minha vida a Deus. E acredito que você também faz isso. Ah, meu irmão, só ele pode derrubar gigante apenas com uma pedrinha. Quem foi aluno da tia Teresa sabe disso de cor e salteado. Pode ficar tranquilo, Teresa, vou parar só nessa história aí, tá? Quem foi aluno da tia Teresa, mais ninguém. Uma pedrinha, né? Só uma pedrinha, única, certeira. E Deus providencia uma vitória assustadora, esmagadora sobre os filisteus. Derrubando primeiro o carro-chefe da apresentação dos soldados inimigos, que era o gigante filisteu. O primeiro que se apresentou foi o primeiro que caiu, o mais forte. Não foi o mais fraco, não. O mais forte logo, pum, caiu. E aquele pequeno garoto, em Deus e para a glória de Deus, venceu aquele gigante. Por quê? Porque Davi, quando vai para a luta, ele entrega a sua vida a Deus e fala para aquele gigante: você vem contra mim? Como? Com as armas. Fala aí, igreja, mais alto. Com espadas, lanças, escudo. Você vem contra mim assim, do jeito que você é, como o homem gosta, com o armamento do homem, com a confiança do homem. Aí Davi fala: mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Só isso, sem nada na mão, apenas com seu alforje, habilidoso na pedrada, confiante em Deus, derruba gigante. Por isso que eu entrego minha vida a Deus. Quem sabe eu estou com a pedrinha de Deus nas mãos, uma só, e no momento certo eu vou jogar e vou derrubar o gigante que está aí na minha frente, me enfrentando. Mas não sou eu que vou derrubar, é Deus que vai fazer isso por mim. Porque é difícil aceitar, da mesma forma que é difícil as pessoas aceitar. Domingo que vem à noite a gente volta em Jonas 3, né? Já pregamos Jonas 1, Jonas 2, agora é Jonas 3. Como é difícil o homem acreditar num grande peixe engolindo o homem por 3 dias, é difícil a gente acreditar que uma pedrinha daquele tamanho pode matar um gigante, ou derrubar um gigante, ou tontear um gigante, a ponto de Davi chegar lá, pegar a própria espada dele, cortar a cabeça dele, e aí sim, vencê-lo. Mas eu sei que a pedrinha que eu tenho nas minhas mãos, guiada por Deus e pela força de Deus, direcionada por Deus, vai acertar o alvo certo. E esse gigante vai ser vencido. Por isso que eu entrego minha vida nas mãos de Deus. Sabe por que também eu entrego minha vida nas mãos de Deus? Porque Ele pode alimentar multidões com pouco peixes e pedaços de pão. Meu Deus, que coisa tremenda. Multidões. Com pouco. Se com pouco Ele alimenta a multidão, com pouco Ele pode alimentar a minha casa. Ou estou errado com isso? Estou errado, irmãos? Que com pouco, multidões foram alimentadas, com pouco Ele alimenta a minha casa. Creia nisso. Creia nisso. Sabe por que eu entrego minha vida a Deus, irmãos? E confio nele? Porque eu creio que só Ele pode ressuscitar mortos. Você crê nisso? Você crê que Deus pode ressuscitar um homem morto? Por isso que eu entrego minha vida a Deus. Porque eu já estou morto. Mas pela fé já estou ressuscitado em Cristo Jesus. Amém? Eu creio nisso. Eu creio. Eu vivo essa verdade. Acordo pensando nisso. Acordo imaginando isso. Acordo usufruindo desse tempo de vida que temos como privilégio para contemplar a glória de Deus com esses olhos, mas um dia vê-lo como Ele é, para todo sempre. Eu creio nisso. Não podemos ser nossos próprios, jamais seremos nossos próprios salvadores, mas nós precisamos crer e depender naquele que salva o seu povo, que é Deus.
Por isso, para mim, Jesus é, irmãos, entre tudo isso que nós falamos, aquele que está redimindo sua noiva, ou seja, a igreja, e fazendo nova todas as coisas. Não duvide disso. Não duvide disso. Davi leva um Deus, na sua concepção de pensamento, que administra tanto o momento forte, quanto o momento fraco, frágil. A noiva, que é a igreja, está nas mãos de Deus. Aquele que está, ele vai redimir, ele vai prover, ele vai fazer novas todas as coisas. Né? Eu sei que Jesus é infalível em amor. E se ele é infalível em amor, eu só tenho uma atitude de confiar plenamente nele e lançar minha vida, minha existência a ele. Confiar nele. Ele é infalível em amor. Infalível. Por isso, quando eu olho para Jesus e o Evangelho me faz crer que não há outro suprimento que seja suficiente à nossa necessidade que não seja Jesus. Em Jesus encontramos tudo. Não há outra força que não seja suficiente para a tarefa que não seja Jesus em nós. É Ele que nos fortalece. Não há outro bálsamo que seja suficiente para a nossa dor, para o nosso lamento, para o nosso choro, que não seja Jesus. Não há outro bálsamo, é Jesus. Não há outro descanso que seja suficiente para a nossa exaustão do dia a dia, quando nós nos reclinamos na sombra do Onipotente e descansamos lá. É Jesus. É Jesus, o Criador de todas as coisas. Aquele que é capaz de te segurar e te dar ali descanso, restaurar suas forças para sair caminhando. Mas eu gosto muito disso aqui também. Não há outra esperança que não seja suficiente para as crises que não seja Jesus. A minha esperança é Jesus. A minha certeza de superar toda e qualquer crise, quer seja social, política, é Jesus. Crise familiar, é Jesus. Essa crise da juventude, Juninho, é Jesus. A nossa juventude precisa ouvir mais de Jesus. Eu preciso conhecer mais Jesus. E talvez nós, adultos, precisamos espelhar mais Jesus como Ele é. Muitas vezes nós temos receio de chegar perto das crianças e nos humilharmos diante dela, porque nos achamos superior a elas. E não ensinamos a humildade às nossas crianças. Não ensinamos elas a se curvarem diante de Deus como eu, Pai, me curvo todos os dias. Então eles crescem achando que os pais são deuses. E o Deus é submisso aos seus pais. Como deveria ser o contrário. O meu pai submete ao Deus. Então a esse Deus que meu pai submete, a esse eu devo me submeter todos os dias. Nós como os pais temos medo de revelar aos nossos filhos as nossas fragilidades. E ao mesmo tempo dizer assim, mas confia em Deus que Deus vai nos dar a vitória. Nós queremos ser Deus para os nossos pais, nossos filhos. Em muitos momentos da nossa existência. Só que vai chegar um dia que os meus olhos não vão poder mais ver os meus filhos. Os meus braços não poderão mais guiá-los. Mas eu sei que o meu Deus vai continuar com os seus olhos sobre os meus filhos e os seus braços também com ele. Desde que eu, como pai, apresento esse Jesus, como as Sagradas Escrituras nos ensinam a apresentar aos nossos filhos. Então não há outra esperança para a crise que não seja Jesus. Dessa forma, irmãos, olha só o que acontece quando você percebe todas essas coisas. Primeiro, eu trago o meu coração quebrantado a Deus. Eu apresento meu coração quebrantado a Ele, todos os dias. Segundo, eu trago o meu casamento e minha luta a Ele, minha vida conjugal todos os dias. Graças a Deus por isso. Com os percalços, com as dificuldades, mas eu coloco o meu casamento diante de Deus. A minha igreja, a igreja que o Senhor Jesus nos deu para pastorear neste momento, todos os dias eu coloco ela diante de Deus, todo momento. Não poucos momentos, muitos momentos. E aguardo em silêncio
o que Deus tem para nós. Porque a igreja é dele. A igreja é dele. E se ele trabalha para nós, o que tem acontecido é de Deus, para a glória dele. Os porquês eu não sei. Mas em tempo vamos saber. Porque ele é Deus, ou não? Ele é Deus. Então eu apresento a igreja a ele com todas as suas dificuldades, divisões, contendas, mas também com tudo aquilo que é prazeroso na casa do Senhor. É dele. Está aqui, Senhor. Não poucas vezes eu apresento ao Senhor os bancos vazios. E falo com Deus, é seu, Senhor, esses bancos vazios, não são meus. Porque se o Senhor ouvir a minha oração, esses bancos estariam cheios. A igreja é sua. Eu não estava aqui no momento que foi lançada a pedra fundamental desta igreja, mas o Senhor estava. Foi o Senhor que permitiu essa pedra ser lançada. O Senhor permitiu que essa igreja fosse erguida. O Senhor permitiu os homens e mulheres que nos antecederam. E agora está nos permitindo também. É seu. Essa obra é do Senhor. Nos ajude. Tenha misericórdia. Porque é Deus. É Deus. Ou se nós soubéssemos e tivéssemos a chave de todas as soluções, já não teríamos usado? Ou não? Se você tem um problema crônico dentro da sua casa, e você tem a chave da solução, você não usaria? Ou não? Só que essa chave ainda não foi dada a nós. Mas mesmo assim eu coloco diante de Deus. Revela, Senhor. Fala, Senhor. Mostra, Senhor. Que a gente segue. Eu trago também ao Senhor, reconhecendo e agradecendo ao Senhor, todos os relacionamentos conflituosos que nós temos. Apresento ao Senhor. Deixo nominalmente no seu altar e descanso. Trago os filhos desobedientes. Meus próprios filhos eu coloco diante do Senhor. Meus filhos podem ter 50 anos daqui a um dia. Se o Senhor me deixar vivo, vou colocá-los no altar do Senhor todos os dias. E estar de braços abertos para esperar eles voltarem. Porque são os meus filhos. Eu apresento eles ao Senhor. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o que Ele pode fazer. Né? Mesmo que meus filhos estejam em caminhos de desobediência. Trago, irmãos, constantemente meus amigos incrédulos, meus irmãos incrédulos, meus vizinhos incrédulos, essa sociedade incrédula, a Deus. Eu apresento ao Senhor todos os dias, porque reconheço esse Deus como Deus soberano que tem um controle sobre todas as coisas, mas eu preciso apresentar estas minhas preocupações ao Senhor todos os dias. O próprio salmista diz isso. Como têm crescido os meus inimigos. E apresenta ao Senhor. Clama ao Senhor, porque nós passamos a saber quem é esse Deus. Isso que Davi está passando para nós. Então a igreja precisa também apresentar os incrédulos, aonde quer que eles estejam. Também apresento ao Senhor todos os dias a necessidade das nossas comunidades, na nossa sociedade. Como tem orado para que o Senhor possa nos ajudar e nos proteger nos dias de hoje. A comunidade Boa Vista já está há uma semana, tem pessoas fora de casa. Não sei se os irmãos estão sabendo disso. Não estão entrando em casa, porque não podem entrar. Há pessoas dormindo em casa de parentes, trabalhadores, servos e servas do Senhor, porque a violência tomou conta. Na subida da igreja de Taboazeira semana passada, que ali que é a subida do Morro do Macaco, para quem não conhece, orar pelo pastor Jocarli, a igreja fica exatamente na esquina da principal com o beco da subida. 5 mortos numa noite só. E durou o conflito para mais de uma semana. Eu coloco essas necessidades nas mãos do Senhor. Coloco. Coloco o meu patrimônio, o patrimônio aqui da igreja, coloco o seu patrimônio. Clamo e coloco. Quando olho para as pessoas que estão aí em situação de rua,
Não há como, meus irmãos, nós ficarmos com o coração tão endurecido e achar que isso é coisa normal. Não é normal, isso é coisa diabólica. E muitas vezes não traz constrangimento ao meu coração. Se os irmãos me permitem exagerar aqui, e se não fosse Deus nos limitando, nós nos transformaríamos em verdadeiramente animais irracionais e sairíamos aí chutando essas pessoas, pisando nelas. Sim, faríamos isso sim. Se não é o Senhor nos limitando, mas muitas vezes, mesmo isso, nós olhamos para essas pessoas como se não existissem, são invisíveis diante de nós. E talvez se um deles entrasse, sentasse perto de nós, nós iríamos dar um jeito de sair do banco. E talvez que se chegasse um líder aqui, um irmão nosso, desafiado pelo Espírito Santo, a chegar em todos os lugares que tem alguém dormindo e falar assim, vamos na escola dominical domingo, assistir a escola dominical. Eu trouxesse aí 10, 15, 20 e botasse dentro da igreja, no próximo domingo não teríamos nenhum irmão mais aqui assistindo o culto. Porque a igreja está muito perigosa e contaminada. Se eu estou exagerando, me perdoe, irmãos. Me perdoe mesmo. Por favor. Me perdoe. São essas coisas, irmãos. A nossa comunidade é essa que Deus está nos apresentando. E eu sofro às vezes, porque eu já falei isso várias vezes aqui, falo por onde eu vou quando eu sou convidado também, dependendo do tema, que hoje, para ser igreja abençoada, nós precisamos primeiro ter o conforto absoluto para a membresia local. Isso é sinônimo de igreja abençoada. Não é? É nisso que nós nos contentamos, com conforto, com uma estrutura para os meus filhos, com uma estrutura para os nossos idosos, com uma estrutura para os nossos jovens. Mas quando nós pensamos numa igreja com estrutura para aqueles que não pertencem a esta comunidade, aí nós desanimamos, recuamos. E é por isso que as igrejas hoje, não poucas, chegam naquele dilema dos discípulos na porta do templo. Isso já é antigo, pedindo esmola. Ele vai fazer uma confissão ali tremenda, que diz assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Hoje é diferente. A igreja quer ter o ouro, a igreja quer ter a prata, achando que isso é suficiente para segurar a membresia, mas não busca a ação do Espírito Santo para transformar a vida e operar milagres. Ou nós não temos mais privilégio do milagre em nossos dias? Ou vamos entrar nesse farisaísmo de dizer que o milagre era só para quando Jesus estava aqui? Que os milagres não são mais para nós, era só para fortalecer a base da igreja. Eu posso enumerar inúmeros milagres que eu já presenciei, irmãos. Eu posso enumerar muitos, mas muitas vezes que pessoas possessas de demônios foram libertas dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Mas hoje a igreja está tão fragilizada do espírito que nem os possessos de demônios chegam na nossa. Não chega. Sabe por que não chega? Prepara o seu coração para o que você vai ouvir agora. É porque nós não temos o remédio para curar aquela enfermidade. Não há quem possa livrar as pessoas possuídas dos demônios. Porque com ouro e com prata não se liberta os cativos, mas com oração, jejum e fé e amor ao próximo. Porque no dia que nós reconhecemos que Deus é para nós, que nós somos para Deus,
uma fila de endemoniados estarão à frente da nossa igreja, sendo atraídos para ser libertos. Pastor, o senhor está exagerando? Leia o livro Avivamento na Tribo dos Zulus, tão famoso entre nós. E você vai ver que o missionário não saía daquele lugar humilde para buscar os possessos que eram atraídos até ele, porque a luz atrai. Há duas formas de nós caminharmos com a igreja nos dias de hoje, irmãos. Você amarra uma corda e acha que você é o suficiente forte para levar essa igreja, puxando, vem, me ajuda, me ajuda, me ajuda, vamos levar. Ou você se rende a esse Deus soberano e reconhece que não somos nada diante dele, e ele é tudo em nós, que a glória é dele. E você vai ver as pessoas que vão se amontoar aqui dentro sem você dar um passo lá naquele mundo lá fora. Como Deus vai fazer assim, vai até lá, porque lá tem remédio. Vai até lá, porque lá tem remédio para a sua dor, para os seus problemas. Enquanto a igreja não for encharcada com essa ação do Espírito Santo em si, se rendendo a este Deus e deixando Deus agir plenamente e submetendo a sua vontade, nós não vamos, irmãos, trazer os desobedientes, né, os incrédulos, enfim, e ter soluções dentro da igreja. Por isso que a comunidade cada vez mais se deteriora e a igreja cada vez mais se enfraquece. Vamos trazer também aos nossos egos a presença de Deus, colocar diante dele. Vamos trazer o nosso trabalho, o nosso tempo, a nossa disposição, a nossa inteligência. Vamos colocar diante dele os nossos dons naturais que nós temos. Vamos colocar à disposição do Senhor. Vamos nos render ao Senhor, trazendo tudo isso a Jesus, o centro e o âmago de tudo. A resposta de Deus virá sobre os homens, sobre nós, porque nós cremos. Devemos confiar em Deus, irmãos, porque o seu amor é infalível, o seu poder é tremendo. Ele, Deus, nunca nos decepcionou, nem vai nos decepcionar, porque Ele é Deus. Olha Hebreus 13, de 5 a 6. Coloque aí para nós, irmão, por favor. Nós estamos caminhando para encerrar. Hebreus 13, 5 a 6. Vamos ler juntos? Vamos lá? Seja a vossa vida sem, contentai-vos com as coisas que, porque Ele tem dito. O que Ele diz? De maneira alguma, nunca. Próximo versículo. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu, não, quem me poderá fazer? Responda, o que o homem pode fazer? Nada. Isso que Davi está falando para nós, que o Evangelho fala para nós. Só que nós lemos todos os dias, mas ao sair daqui, ficou aqui dentro. Não há prática lá fora. Deus vai nos surpreender, irmãos, se nós trazermos tudo isso que nós falamos e reconhecer isso e ficarmos prostrados diante do Senhor, como Davi ficou, reconhecendo a grandeza de Deus. E eu quero concluir, voltando ao Salmo 33, os 3 últimos versículos, e crendo que Deus vai nos surpreender, trazendo a sua glória sobre nós, e fazendo com que a sua glória seja em si mesmo, em Deus. Mas nós vamos experimentar a ação, né, desta glória em nós. Versículo 20, 21 e 22 de Salmo 33. Primeiro, 20. Nossa alma, nosso... Então, creia nisso. Davi está dizendo, nossa alma espera, e o Senhor é o meu auxílio, meu escudo. Então, não temos inimigos de fora, porque você tem Deus. Versículo 21. Nele, o nosso coração, pois confiamos, mesmo que as adversidades estejam caminhando aí pertinho de nós, se alegre no Senhor, confia no Senhor, aguarda no Senhor, confia nele. Vamos dizer assim, tenha reverência a esse santo nome do Senhor, se prostre diante dele. E olha o versículo 22, todos juntos. Seja sobre nós, Senhor, a tua, como de ti, seja a minha oração e a sua oração nos dias de hoje. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Por quê?
Reconhecemos que Ele é tudo e nós não somos nada. Reconhecemos que Ele tem todo o poder e nós somos dependentes desse poder. Não está em nós nenhum tipo de reagir contra Deus, nem a favor de Deus. Deus é Deus. Deus simplesmente é Deus. E nós recorremos a Ele para que Ele nos dê a misericórdia e esperamos essa misericórdia que certamente está sobre nós. Então aprendemos com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, aí no Salmo 33 que encerramos hoje, que diante de Deus devemos exultar, falamos isso lá no início, celebrar, louvar, entoar, tanger com harpa e júbilo, por causa de sua palavra, sua retidão e sua bondade. Aprendemos, toda a terra e toda a humanidade estão convidadas a temer ao Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas, portanto não existe acaso, Deus está no controle de todas as coisas e sobre tudo e todos. Aprendemos que a nação feliz é aquela cujo Deus é o Senhor, e que, portanto, Ele está interessado no destino das nações do seu povo, de você que está aqui conosco. Deus nos constituiu santa nação, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo para anunciar as boas novas de salvação e ser exemplo de salvação aos gentios. Exclusiva de Deus para anunciar. Então Deus, falamos isso, não sei quem aqui, acho que foi domingo passado à noite, o pastor Alvimar deve ter falado isso, se eu não me engano, que nós fomos separados, eleitos, com esse objetivo, com essa finalidade. Aprendemos aqui, Deus é que dá vitória ao seu povo hoje. Tudo é feito pela graça de Deus e a nós cabe orações de corações agradecidos e não corações murmuradores. Vamos dar graças a Deus e vivermos em gratidão contínua diante de Deus. Um coração agradecido é um coração que reconhece, que crê e que há um Deus com o qual eu tanto posso falar, como eu posso também me relacionar com Ele todos os dias. Deus, Ele se relaciona com o seu povo. Vamos olhar lá no deserto e tantos outros exemplos que Deus se relaciona com o teu povo. E Jesus falou que deixaria um Consolador, o Espírito Santo de Deus, né? Que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele se relaciona, Ele fala contigo, conversa contigo. Aprendemos que a esperança proposta por Deus, que a esperança proposta pelo Deus da esperança, é a âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, e que não deixa que as correntes marítimas, nem as vagas procelosas, que são as ondas tempestuosas, arrastem o nosso barco da vida por onde não queremos ir. Deus está no controle de todas as coisas. E para finalizarmos, irmãos, quis Deus que hoje estivesse chovendo. Quis Deus hoje que o Juninho, no seu coração, cantássemos o hino 63. Ser da vida as vagas procelosas são. Foi esse? Foi esse não? 7:2. Então não vamos para o 63. Quantas muitas bênçãos. E eu destaco, vamos ficar de pé, depois estaremos encerrando, que nas primeiras duas estrofes ele desenvolve o pensamento que o contar das bênçãos serve como antídoto para o desânimo da vida. E também estimula o viver cristão, vitorioso. A terceira estrofe nos ensina que o contar das bênçãos pode ser o meio de colocarmos os bens materiais em devida perspectiva, quando comparada com a herança eterna que espera todo o crente nas regiões celestiais. Então, enquanto revemos as nossas bênçãos individuais, certamente temos que concordar com a quarta estrofe, a provisão de auxílio e conforto de Deus durante toda a nossa vida e todas as nossas ricas bênçãos recebidas de Deus. Que esse Salmo 33, irmãos, revele em nós a soberania de Deus, o cuidado de Deus e a ação de Deus em todo momento da nossa existência.